Muita paz, irmãos. Aqui é o pregador Amandio. Conforme veem, eu estou num cenário meio diferente. Este cenário que eu trago hoje é uma mensagem muito pertinente, uma mensagem muito importante para as nossas vidas, uma mensagem de reflexão para as pessoas que vão ser abrangidas nesta mensagem. Eu vou falar acerca do casamento. Eu vou falar acerca do que se vive dentro do próprio casamento. Por que eu trago o casamento no cemitério? O casamento é a união de duas pessoas de sexo oposto, ou seja, de um homem e de uma mulher. Deus uniu-os para que eles formassem uma única carne. Isso significa que essas duas pessoas devem viver juntas até a sua morte. E durante esse percurso de vida no seu casamento, devem criar condições de modo que possam viver o máximo de felicidade. Portanto, dentro de um casamento, temos visto pessoas a lutarem como se fossem os dois adversários. Ao invés de viver uma felicidade, vivem um bang-bang dentro do próprio casamento. E isso culmina em muitas discussões e não se aproveita o tempo de vida que as pessoas têm para poder viverem felizes. No entanto, por que eu trago essa mensagem aqui dentro do cemitério? Temos muitos casos onde as pessoas discutem e dizem: eu tenho razão, e não quer dar o braço a torcer. No entanto, fica muito tempo sem resolver a sua questão do casamento. A Bíblia nos diz que quando duas pessoas estiverem brigadas, não devem deixar o dia passar sem que antes resolvam a sua questão. Mas o que temos visto é que as pessoas casadas ficam muito tempo sem se reconciliar e dão espaço ao diabo para que possa intervir e que mais tempo se passe sem que haja uma reconciliação. E depois o que acontece? A pessoa morre com a sua razão. E onde é que termina? Termina no cemitério. Vem ao cemitério. E as pessoas solteiras acabam tendo medo do próprio casamento, porque pensam que casamento é algo fechado, pensam que casamento é algo que significa muita confusão, pensam que casamento é algo que significa muito sofrimento, porque tem visto pessoas que estão casadas, mas no entanto não vivem essa felicidade. Se formos a ler o livro de primeira carta aos Coríntios 1:13, a Bíblia nos fala o que é o verdadeiro amor. As pessoas confundem o sentimento, confundem a paixão, confundem a emoção, pensam que isso é o amor. Por isso que temos visto muitos jovens começam uma relação amorosa, logo que passa aquele período de emoção, de atração física, pensam que já não amam e depois terminam a relação. E quando terminam a relação, vão criando novos relacionamentos. I believe a new song is coming. A song that's never. O amor é sofredor. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor tudo suporta, tudo espera. O amor tem sempre esperança. O amor nunca falha. Mas o que será que isso significa? Significa que o amor não tem nada a ver com o sentimento. É natural que você esteja a viver o seu casamento e não sentir mais nada a sua mulher ou ao seu marido. Mas isso não significa que você não esteja a amar. Significa que você está dentro do verdadeiro amor. Porque aquelas pessoas que vivem o casamento baseadas no próprio sentimento sofrem. O amor deve ser vivido dentro do próprio casamento, sem impor condições. Porque o amor verdadeiro é incondicional. O amor tem 3 fases. A fase da emoção, a fase da paixão, a fase da atração física. Existe a fase fraternal, existe a fase incondicional. Viva a fase incondicional do seu amor. Não te baseies pelo sentimento, não te baseies pela tua mulher estar ou não linda.
ame ela como deve ser, até que a morte vos separe, depois de aproveitar a vida como deve ser. E não termina no cemitério enquanto tem um pendente com a sua mulher, enquanto tem um pendente com o seu esposo. Porque muitos estão no cemitério, morreram com razão no seu casamento. Alguns morreram com razão dentro da sociedade, como um automobilista que tinha como andar defensivamente na estrada, mas preferiu entrar e acidentar. E acidentou com toda a razão, mas terminou no cemitério. Será que vale a pena esperar ter razão para depois perder tudo? Melhor dar o braço a torcer, assim como Jesus Cristo fez. Ele morreu sem culpa, sem causa, mas morreu pela toda a nação. Morreu por mim e por ti. Se um de nós estivéssemos naquela cruz, pregados, e alguém disser: salva a ti mesmo, porque soubeste salvar os outros, por que tu não te salvas? Se fosse eu, com certeza iria descer daquela cruz para mostrar que eu sou, mas eu não sou nada. Aquele que é aquele que morreu na cruz e que está à direita do Pai. Faça valer essa morte do Senhor Jesus Cristo, que teve por ti e por mim, para que nós pudéssemos viver o verdadeiro amor, porque Ele nos ensinou o amor. Ele ama-nos, mesmo sendo pecadores. Por que tu não podes perdoar a tua esposa? Por que tu não podes perdoar o teu marido? Por que tu achas que és melhor que ele? Por que achas que ele tem mais defeitos que tu? Por que tu pensas que és perfeito? Não, todos temos defeitos. Todos precisamos de perdão. Perdoa e serás perdoado. E Deus também irá te perdoar. E viva uma relação verdadeira. Viva o amor verdadeiro. Um amor que não impõe condições. Viva um amor verdadeiro e seja um exemplo à sociedade. Seja um exemplo aos seus filhos. Seja um exemplo em todo lugar onde você estiver. E você, cristão, é uma obrigação. Não faça com que as pessoas escarneçam o nome de Deus por sua causa. Não faça com que as pessoas percam forças de viver a vida porque tu maltratas a tua mulher e te dizes ser cristão. E as pessoas desistem da palavra de Deus por tua causa. Seja exemplo dos fiéis e viva o amor verdadeiro. Viva o teu casamento até que a morte nos separe. Até que a morte vos separe. A única coisa que separa um casal é a morte. Não é nem sequer e vai ser o dinheiro. Nunca será e vai ser a fofoca. Nunca vai ser e será por causa da roupa. Nada deve separar um casal, senão a morte. Senão talvez o próprio adultério ou a prostituição. Mas não permita que o seu casamento termine que não seja um desses dois motivos, o adultério ou a morte. Nada pode e deve vos separar. Vocês foram unidos para viver a eternidade, para viverem juntos até que a morte vos separe. Veja só, todos seremos julgados no tribunal de Cristo e cada um vai ter que dizer o que fez para lutar para que o seu casamento ficasse melhor. Vais dizer diante de Cristo o que fizeste. Se adulteraste, se mentiste, se te prostituíste, se fofocaste, se estragaste o teu casamento por causa dos vizinhos, tu é que decides. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.